Olá, já estamos em rede e o nosso tema do programa de hoje é a água. Insípida, inodora, incolor, indispensável, é o slogan da Semana Interamericana da Água. A gente vai discutir usos racionais para esse elemento fundamental da vida. Iniciativas como, por exemplo, a biolavagem, que substitui os 300 litros de água utilizados na lavagem de um carro por apenas 300 ml. Também vamos falar de arte-terapia, harmonia consigo mesmo, com o ambiente na busca de equilíbrio. E ainda, via rede, uma viagem pelas comunidades sustentáveis do México e América Latina. É o projeto Comum Terra. Você já faz parte dessa teia pela vida. Rede Ambiental já está com você. Somos feitos basicamente de água, bem essencial para a vida no planeta, mas também um bem finito. Por isso, a discussão sobre o uso racional da água é cada vez mais essencial e foi tema da Semana Interamericana da Água. O uso racional, não só na sua casa, mas também da indústria, em quem oferece serviços, da agricultura. E é o que você acompanha agora. Esta é uma intervenção cênica alusiva à proteção dos recursos hídricos. A performance trata da relação da água com o homem e a eterna luta de poder que o homem trava querendo ocupar o lugar que pertence à mãe natureza. Essa intervenção cênica faz parte, então, de toda a programação do ciclo de palestras dentro da Semana Interamericana da Água, a otimização no uso dos recursos hídricos em setores produtivos e serviços. A programação é extensa, a gente está aqui com o Ricardo Furtado, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que veio apresentar informações aqui sobre tecnologias para tratamento de resíduos líquidos, de agrotóxicos e a nova legislação. Traduzindo aí para o nosso público de uma maneira geral, a preocupação é a seguinte: às vezes a gente nem chega a pensar que existe esse tipo de problema. Os aviões, sobretudo, que pulverizam agrotóxicos nas lavouras, eles precisam depois ser lavados, porque eles ficam contaminados pela pulverização e também porque guardam algum resíduo de agrotóxico. Como fazer o controle, né, durante essa lavagem para que ela não venha a contaminar, então, o lençol freático, o solo? Essa é a preocupação dessa legislação, que é de 2008, mas que deu prazo até julho deste ano, então, para que se adequasse. O que determina, então, essa nova legislação, Ricardo? Bom, Sandra, essa legislação ela determina que toda empresa que tem avião agrícola, ela tem um sistema de tratamento desse tipo de efluente, que, acima de tudo, é muito tóxico. Esse tipo de tratamento é baseado em dois princípios básicos. Um é a oxidação do agrotóxico, né, que é feita através de uma máquina de ozonização, e depois é levado para um sistema de evaporação que a gente chama de leito de secagem. Então, todo produto que vem da cauda da aplicação que sobrou, né, ou da lavagem externa da aeronave, ele precisa ser tratado e vai ser tratado isolado do meio ambiente. Então, ele vai estar disposto num depósito seguro, né, evitando qualquer contato com o meio ambiente e depois de ter sido tratado. Então, o meio ambiente fica livre, né, de impactos ambientais gerados pela aviação agrícola. Bem, a gente mencionou, né, que essa legislação ela é de 2008, houve um tempo e um prazo para que essas empresas que têm aeronaves, né, para esse tipo de fim, se adequassem. Significa, então, que a gente tem um panorama que nem tudo é realizado dentro do que preconiza, então, essa nova legislação. Como é o panorama aqui no Rio Grande do Sul? Somos referência para o resto do país? Sem dúvida nenhuma. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós somos as 100 empresas, né, registradas no Ministério da Agricultura. Dessas 100 empresas, 100% das empresas hoje têm um sistema de tratamento, né, dos seus aviões. Inclusive, algumas têm até dois sistemas em outras bases. Nós gostamos de dizer que o Rio Grande do Sul é referência, porque também daqui saiu essa nova legislação.
O Rio Grande hoje é ponta de tecnologia, as fábricas que fabricam os equipamentos estão no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje tem 2 cursos de técnicos que trabalham nessa área, né? Das 5 escolas de pilotos agrícolas, 3 estão no Rio Grande do Sul. Então nós também, além de gerarmos tecnologia, nós também estamos gerando mão de obra para esse setor. E quando a gente leva a mão de obra, a gente está educando o ser humano, né? E estamos educando também o cidadão, né? O cidadão educado, ele faz questão de tratar o meio ambiente de uma forma que ele gostaria de conviver. O Brasil todo está passando por uma situação ainda de adaptação, né? Nós temos na construção desse tipo de equipamento. Eu diria que o Mato Grosso, a Bahia, né, ainda estão em processo de adequação a esses novos sistemas de tratamento. Quais são os riscos para o meio ambiente, mesmo para as pessoas, né? Sobretudo quem trabalha na lavoura, se não forem seguidas essas normas que a nova legislação então impõe? Esse produto, deixando de ir para o lençol freático, vai deixar de estar entrando na água da torneira dos consumidores. Então as pessoas vão ter, consequentemente, uma água menos poluída, né? E a água menos poluída é mais saúde para os seres humanos. O engenheiro Daniel Medeiros teve como tema aqui a questão do reuso da água, que está em debate em todo o mundo, né? Reuso em construções que possam vir a ter a certificação, né, de performance então ambiental e como construções sustentáveis. Tem um termo aqui que talvez não seja de domínio das pessoas, que é o reuso de águas cinzas. Eu começo te perguntando que águas são essas, Daniel? Certo. As águas cinzas numa edificação, e tem características de contaminação muito inferiores às águas chamadas escuras, que seriam as águas dos vasos sanitários, né? Então, essas águas cinzas, elas, por terem menor contaminação, elas possibilitariam o reaproveitamento delas na própria edificação, né? E que usos poderiam ser feitos com essa água, então? Certo. O uso com águas com essas características, elas têm que ter usos não potáveis. Então, por exemplo, descargas de vasos sanitários poderiam ser feitas com esse tipo de água. Por exemplo, irrigação do paisagismo, do jardim, também poderia se utilizar uma água com essa característica. Lavagem de pisos também, né? Todos esses usos não nobres, digamos assim. Desperdícios à água tratada para lavar o chão, né? Exatamente. Então, como se tem essa água bastante disponível numa edificação, né? Tu tem né, e eficiência no uso da água. Então, não desperdiçar a água, seja pelo uso de metais sanitários eficientes, né, ou seja pelo uso desses fins não nobres com uma água de menor qualidade, ela é bastante incentivada e ajuda na obtenção de uma certificação ambiental. Qual é a tendência hoje? Há um crescimento, há um investimento nisso, né, na construção de edificações sustentáveis e até de busca de certificação. Isso é um atrativo para o consumidor também? Tem sido cada vez mais, né? Então,
Existem alguns tipos diferentes de certificação, especificamente uma certificação norte-americana, que é chamada certificação LEED, né? Ela tem hoje no Brasil a 150 empreendimentos em busca dessa certificação no Brasil. Uma alternativa que começou como pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi dissertação de mestrado do engenheiro aqui Rafael Zanetti e acabou se transformando numa realidade no equipamento, né, que já está aí no mercado. É uma estação recicladora de efluentes da lavagem de automóveis. É isso, Rafael? Porque da onde surgiu, né, a ideia de pesquisar a respeito disso e desenvolver esse tipo de equipamento? Essa ideia surgiu da característica desse laboratório, o Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental da Engenharia de Minas da URGS, que há muitos anos, há mais de 30 anos, trabalha com desenvolvimento de equipamentos e processos para a indústria, principalmente indústria mineral, e vem se preocupando agora com o meio ambiente. Então, a partir desses... se juntou algumas soluções desenvolvidas no laboratório e se conseguiu, então, esse equipamento compacto que possibilita a recirculação dessa água. Em torno de 80% da água usada no carro pode estar voltando, então, para lavar o carro, o que, além de diminuir o uso de água na lavagem, praticamente zera a emissão de água contaminada para os nossos recursos hídricos, no caso de Porto Alegre, para o Guaíba, né? Olha só. Bom, tu continua essa pesquisa, né, agora já dentro do doutorado, e tem todo também um esforço para que se tenha uma legislação específica com relação a isso. A gente agora está com o auxílio do governo, do CNPq, com todo esse dinheiro que é investido na pesquisa hoje no Brasil, que me deixa muito contente, avançando na caracterização dessa água, na análise química dessa água, para que a gente possa ter um substrato que dê base para a obrigatoriedade desse tipo de prática, de reuso de água em serviços, né? No caso, a lavagem de veículos. Ainda há muita resistência, Rafael? Qual é a tua percepção assim, no mercado? O que faz com que as pessoas resistam um pouco? Na prática, o que tem dificultado é a liberação do uso de água de poço. Quer dizer, o empresário que hoje tem um posto de serviço de lavagem ou tem uma frota para lavar e não paga nenhum centavo por essa água, esse empresário não vai nunca praticar o reuso de água. Não está preocupado em fazer economia? Ele está fazendo economia às custas do meio ambiente, mas a gente acredita que esse tipo de facilidade, o uso desse tipo de água, como a água de poço, vai diminuir nos próximos anos. Quem paga a água vai ter vantagem econômica em utilizar esse processo que a gente desenvolveu.